Boa tarde, amigos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para sempre receber as nossas notificações de vídeos novos nesse canal. Vamos para mais um devocional maravilhoso. Eu tenho certeza que falará muito ao seu coração com o tema Quando a tempestade se repete. Mateus 8, 23, 27 e 14, 22, 33 na Bíblia Sagrada. Amigos, Jesus acalmou a tempestade duas vezes. Isso é confirmado pelo evangelista Marcos, que também narra duas tempestades diferentes. Em Marcos 4, 35, 41, versículos 6, 45 e 52. Na primeira tempestade, Jesus estava dentro do barco dormindo, e na segunda tempestade ele estava fora do barco e veio andando sobre as águas. Amigos, algumas coisas que acontecem nestas duas tempestades servem para nos ensinar sobre as dificuldades que enfrentamos em nossas vidas. Certamente você já passou por tempestade em sua vida. Às vezes, quando pensamos que tudo está bem, o barco começa a balançar e começa tudo de novo. Durante as tempestades, há pensamentos que nos assaltam e ficamos confusos. Algumas vezes pensamos que estamos com Jesus, mas achamos que estamos dormindo. E outras vezes pensamos que está longe ou fora do nosso barco. Amigo, Deus permite que passemos por lutas, porque quer nos ensinar a vencer nas tempestades. Porque as tempestades se repetem. Vamos fazer uma comparação aqui entre as duas tempestades que Jesus acalmou e refletir alguns pensamentos que nos vêm durante as tempestades. Primeiro, pensamentos. Que o problema é grande demais. O primeiro pensamento que temos na tempestade é que o problema é grande demais para suportarmos. Achamos que as coisas estão difíceis acima de nossa capacidade de suportar. Precisamos saber que junto com a dificuldade, Deus nos dá a força para vencer. Por quê? Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento e sorte que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Amigos, quando passamos por tempestade, Jesus prova que Ele é maior do que tudo. Na primeira tempestade, Jesus dormia no barco. Mateus 8, 24, para mostrar que Ele, como Deus, tem o controle de todas as coisas e não há por que se apavorar. Não precisamos temer, porque a palavra de Deus promete: não dormitará aquele que te guarda. Salmo 121, 3. Na segunda tempestade, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Mateus 14, 25, para mostrar que é o mesmo Deus que domina sobre a terra, céus e mar, que Ele mesmo criou. Isaías 41, 12. Quando Jesus tem o controle sobre tudo, não precisamos temer. Jesus permitiu que a tempestade se repetisse para mostrar que Ele é maior que os problemas ou qualquer dificuldade que passassem. Você está pensando que o problema está difícil demais? Jesus gosta de coisas difíceis. Jesus é o maior que tudo. Segundo, pensamentos que estamos sozinhos. Amigo, outros pensamentos que nos ocorrem em meio à tempestade é que estamos sozinhos. Um vazio nos faz sentir impotentes diante dos perigos e nos sentimos como crianças indefesas e solitárias, não é? As últimas palavras de Jesus na terra, quando subia para o céu, os seus discípulos poderiam pensar que ficariam sozinhos de novo, porém uma garantia de que estaria convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Desde o momento em que aceitamos a Jesus como Senhor, não estamos sozinhos, porque Ele não nos deixou o Consolador, que é o Espírito Santo, para estar sempre conosco. Quando passamos por tempestade, Jesus nos mostra a sua onipresença. Na primeira tempestade, Jesus chamou os discípulos e entrou ele no barco, seus discípulos e o seguiram. Mateus 8, 23. Amigo, a presença de Jesus é a garantia de que o nosso barco não vai afundar. Por isso é importante ter Jesus no barco de sua vida. Na segunda tempestade, Jesus mandou os discípulos embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Mateus 14, 22. Enquanto isso, Jesus subiu ao monte a fim de orar. Mateus 14, 23, lá de cima, Jesus orava por seus discípulos e via tudo. Jesus permitiu que as tempestades se repetissem para ensinar os seus discípulos que nunca estão sozinhos e que Ele sempre cuidará deles. Você está pensando que está sozinho? Quanto mais difícil for, mais perto de Jesus está de você. Terceiro pensamento, medo e falta de fé. O terceiro pensamento que temos quando passamos por tempestade é o medo ou a falta de fé, que são praticamente a mesma coisa. A fé é uma firme convicção. Hebreus 11:1. Já o medo é a incerteza de perturbadora.
O medo por si só faz a pessoa sentir-se em meio a uma tempestade. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impélida ou agitada pelo vento. Tiago 1,6. Para perder o medo, amigo, é preciso confiar na palavra de Deus, viu? Que nos garante todos os dias 365 vezes que não precisamos temer e saber que fé vem pelo ouvir. Romanos 10,17. Quando passamos por tempestade, Jesus nos mostra que podemos confiar nele. Na primeira tempestade, Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Mateus 8,26. O medo, amigo, é uma mentira de Satanás para aprisionar as pessoas. A dúvida ou falta de fé faz a pessoa imaginar que o perigo é maior do que na verdade é Jesus. Quer saber o motivo da nossa falta de fé? Essa pergunta ficou no ar e ninguém respondeu. Na segunda tempestade, os discípulos mostraram que eram medrosos. Ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomado de medo gritaram. Mateus 14,26. Pedro, amigo, teve um início de coragem pedindo para andar sobre as águas, mas teve medo. No versículo 30 nos diz. E Jesus lhe perguntou: homem de pequena fé, por que duvidastes? Mateus 14,31. Amigo, Jesus permitiu que as tempestades se repetissem para tratar o medo e a falta de fé de seus discípulos. Você tem sentido medo ou falta de fé? Alimente sua fé e tenha certeza que Jesus te protege. Quarto, por que estou passando por isso? Amigo, o quarto pensamento que surge em nossa mente é uma pergunta sobre o motivo de tudo que estamos vivendo. Como se Deus tivesse que nos dar a explicação de alguma coisa. Na verdade, a maioria das tempestades que inventamos são provocadas por nós mesmos. Arrumamos o problema e queremos que Deus resolva. Às vezes ficamos como Davi no Salmo 13, né? Que pergunta 4 vezes: até quando? Desejamos uma resposta do Senhor, mas depois Ele mesmo resolve deixar de questionar, a dizer: confie na tua graça. Salmo 13,5. Não perca tempo fazendo perguntas se você pode ter a certeza de que Jesus é o Senhor. Quando passamos por tempestade, Jesus quer que o conheçamos melhor. Na primeira tempestade, os discípulos perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mateus 8,27. No fundo, os discípulos ainda não tinham conhecido verdadeiramente ao Senhor Jesus. Mesmo vendo os milagres e as maravilhas que Jesus operou, ainda não entenderam. Na segunda tempestade, os discípulos declararam convicto que se verdadeiramente és filho de Deus. Mateus 14,33. Marcos explica que a tempestade se repetiu porque antes seu coração estava endurecido. Marcos 6,52. Mas agora perceberam que Jesus é o Filho de Deus. Amigos, Jesus permitiu que a tempestade se repetisse para que os discípulos o conhecessem mais profundamente como o Senhor é de suas vidas. Você quer saber por que está passando por tempestades? Não questione, apenas reconheça Jesus como o Senhor. Se a tempestade repetir, o milagre se torna maior. Vamos lá. Quando as tempestades se repetem, o milagre aumenta de forma sobrenatural. Às vezes, esquecemos o que Deus faz e precisamos passar tudo de novo. Como uma lição que deve ser repetida até aprender. No Egito, a cada praga, Deus mostrava seu poder e o coração do faraó mais endurecido. Então Deus mandava outra praga mais forte, realizando um livramento maior. Há pessoas que sempre vão passar por tempestades, porque somente assim se colocarão na dependência de Deus. Mas no momento em que aprendermos ou reconhecemos o Senhor de Jesus sobre nossas vidas, vem a paz e a bonança. Amigo, na primeira tempestade, Jesus estava dentro do barco, mas fora dos corações de seus discípulos. Na segunda tempestade, Jesus estava fora do barco, mas depois entrou também nos corações de seus discípulos. Jesus acalmou a tempestade de dentro e fora do barco, para mostrar que não há limites para seu poder. O que você tem pensado no meio da tempestade? Que o problema é grande demais? Mas saiba que Jesus é maior. Que está sozinho? Jesus nunca te deixa só. Sente medo ou falta de fé? Confie no Senhor. Pergunta o porquê de tudo isso, para que reconheça que Jesus é como o Senhor e Salvador da tua vida. Quantas tempestades você já passou em sua vida, hein? Todas as vezes que passar por tempestade, deixe Jesus operar. Deus vos abençoe, fique na paz do Senhor e deixe que você tenha aprendido conosco nesses comentários, nessas palavras maravilhosas que os céus têm proporcionado para nós. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.